Está no ar o 10º episódio do terceiro trimestre de 2025 do programa Descomplicando a Lição. 10 semanas juntos. Quero agradecer a todos os professores e alunos da Escola Sabatina que nos prestigiam vendo o nosso programa e aproveitando, talvez, os ensinamentos que eventualmente são ofertados por aqui. Um assunto importante nós estamos estudando, que é o livro de Êxodo, e já estamos quase no final. Faltando apenas agora 4 lições, com a 10ª lição. Nós vamos, nessa semana, ver como o livro do Êxodo mexe com a questão do relacionamento com Deus. Nós vamos estudar de perto o que significa a aliança que Deus propôs ali no Sinai e como essa aliança se renova quando Jesus, encarnado e depois morto e ressuscitado, faz conosco, a igreja atual, a chamada nova aliança. Vamos compreender tudo isso. E antes de nós entrarmos no assunto dessa semana, que é a aliança e o modelo, vejam bem aqui como nós vamos entrar num assunto importante. A aliança, que é um pensamento abstrato, ela se materializou num modelo, que é o santuário. E nós vamos estudar isso, tentar entender como que isso tem um rebatimento agora na igreja cristã. Antes de nós entrarmos na lição, quero pedir que vocês não esqueçam de apertar no like, aquela mãozinha com o dedinho para cima, porque isso facilita, vocês já sabem, o encontro desse programa pelos espectadores que vão lá no YouTube. E se derem um like e quiserem nos dar o prazer de conversar conosco, deixem lá a sua mensagem, dizendo como é que esse programa está chegando. É sempre muito alvissareiro, ou seja, é sempre muito feliz nós entendermos como vocês estão vendo e olhando e reagindo frente a frente às informações que nós estamos disponibilizando através desse meio. E os que não têm ainda, sempre estão perguntando como é que eu tenho acesso a esse material. É só apontar a lente do seu celular para o QR Code que aparece eventualmente ali no vídeo, aponte lá e siga as instruções. E você vai ser direcionado ao grupo do WhatsApp que recebe sempre. Todas as vezes que o programa vai para o ar, vai chegar no seu celular a informação de que já está no ar. E na sexta-feira receberão um aviso de que o material que está sendo projetado aqui, o esquema que está sendo utilizado aqui, vai estar em PDF para os professores que quiserem utilizar no lecionar lá diante da sua unidade no sábado de manhã. Então façam isso. Vamos então entrar na lição. Venham comigo aqui, porque é a aliança e o modelo, ou seja, aquilo que é uma concepção espiritual vai se materializar no modelo. E o modelo está aqui, é o santuário. É através dele que nós vamos compreender completamente os conceitos espirituais que Deus quer que nós aprendamos. Então, vocês podem ver pela figura que o santuário é o ponto físico que parte, né, do qual parte todas as informações para que a aliança seja mantida. Vejam que os raios que estão partindo do santuário vai atingindo todo o acampamento. Ele vai como que transfixando as tendas, ou seja, vai penetrando nas pessoas que estão ali próximos do santuário. O verso para memorizar está em Êxodo 24, verso 3, diz: Moisés foi e transmitiu ao povo as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse:
tudo que o Senhor falou, nós faremos. Esse texto tem a ver com a inauguração do santuário. Isso aqui já é uma informação que já foi veiculada noutras lições que antecederam a esta. O que Deus fez? Inaugurou o santuário, chamou Moisés para dentro do santuário e praticamente ditou para Moisés o livro de Levítico, com todas as leis, né, que vão ser a base da aliança. Portanto, o modelo estava lá no santuário. E nós então vamos ver como é que isso funcionou. A lição dessa semana propõe que nós entendamos a aliança, entendamos que partes são as partes componentes, como funciona a aliança, qual é o papel de Deus nela e qual é o papel humano nessa aliança. Vamos então entrar na lição, mas antes vamos ver a premissa que embasa, que é o ponto de partida para o raciocínio desta semana. Como Deus, como seu Deus e Redentor, o Senhor desejava estar com seu povo e habitar no meio dele. Deus nos criou para vivermos em profunda comunhão com Ele. No entanto, se relacionamentos significativos com outras pessoas só se constroem com tempo e dedicação, o mesmo é verdade em nosso relacionamento vertical com Deus. Essa pode ser uma experiência edificante e de muito crescimento, mas somente se passarmos tempo com Ele. Esta é uma explicação dada pelo próprio autor da lição, o pastor Moscala, dizendo que nós temos que ter tempo com Deus. E, aliás, nenhuma amizade, né, entre nós se dá se nós não gastamos tempo com a pessoa que nós dizemos que é nosso amigo. Eu tenho muitos amigos, que a palavra amigo é muito diferente da palavra conhecido. Eu tenho muitos conhecidos, alguns amigos, e com esses eu passo algum tempo, porque senão não construímos uma amizade. E isso é verdade em relação à aliança. Cada amizade que nós temos, nós construímos uma aliança com a pessoa que nós dizemos que é amigo. Então a mesma coisa é com Deus. Vamos entender isso olhando a lógica da lição, do estudo dessa semana. Essa aliança se dá mediante a graça. E também nós vamos entender o que é graça. Então a graça, ela não anula a obediência. Esse é o escopo do assunto que nós vamos começar a dissecar agora. A graça não anula a obediência, mas a graça é dada para nos capacitar para a obediência. Então, há um erro de concepção nas religiões cristãs, de um modo geral, de que Deus sepultou a lei na cruz e que eles estão desobrigados da lei. Muito ao contrário, nós já vimos que não é. E que a graça é dada para que nós possamos ser capacitados para obedecer à lei. Então, com essa concepção, nós vamos ver que a graça é a base da aliança. E nós vamos entender também que a graça, ela vai nos oferecer poder para obedecer. E a obediência é, na verdade, o fruto dessa aliança. Então, vamos olhar isso de perto. Convido-vos, então, para que abramos a lição e, professores, aproveitem o auxiliar da lição, que é importante. Esses dois assuntos estão lá no auxiliar da lição. Então, vamos entender a graça como sendo a base da aliança. Isso aqui é significativo. Eu vou aqui nesse primeiro momento
contextualizar as coisas para que nós possamos entender o restante do que vai ser explicado. Toda aliança parte de Deus e é sustentada por sua iniciativa amorosa. Na lição anterior, da semana passada, nós vimos que o pecado fez com que nós não tivéssemos possibilidades de cumprir nada, porque o pecado nos mata espiritualmente. Então nós não temos vontade de estar em contato com o céu, porque o contato com o céu se dá através do Espírito. Se o Espírito está morto, o contato com o céu desaparece. Então, com esta visão das coisas, da realidade humana, o que Deus fez? Ele começa uma aliança que parte dele e é também sustentada por iniciativa amorosa dele. Então, a graça, que é essa iniciativa de Deus, ela precede a obediência e torna possível o relacionamento com Deus. Por isso a graça é a base da aliança. E como é que isso ocorre? A antiga e a nova aliança são expressões progressivas da mesma graça. Ou seja, essa frase está dizendo que a aliança antiga era pertinente a um tempo, conforme nós vimos na lição passada, um tempo em que Israel era imaturo. Na medida em que a maturidade vai sendo alcançada, a graça vai sendo também aumentada. E é progressiva, mas são expressões da mesma graça. O que isso quer dizer na realidade? Primeiro Deus salva e depois ele ensina a viver. Essa é a lógica, esse é o padrão. Ele primeiro salva e depois ensina a viver. Então a fidelidade de Deus, porque é uma iniciativa amorosa, é o fundamento estável do pacto, mesmo quando o ser humano falha. Segundo Timóteo 2:13 e Oséias 11:8. A graça é o que dá origem à aliança. E o que é a graça exatamente? É o amor que busca, propõe, perdoa e sustenta. Esses são aspectos espirituais muito importantes para nós entendermos o que é a graça de Deus. Então, se nós sabemos que a graça é progressiva, que ela vem por causa da fidelidade de Deus e que ela é a origem da aliança, nós podemos entender que graça é Deus se revelando, é Deus se aproximando, é Deus ensinando, perdoando, é Deus transformando. Isto é graça. Tudo com o objetivo de que o conheçamos e vivamos um relacionamento com Ele. Porque na lição passada nós vimos o propósito da criação humana. Deus nos cria para que nós reflitamos Ele. Isso é tão importante, porque nós já discutimos isso em outras lições. Então, nosso objetivo é refletir Deus. Nós seríamos como que espelhos para todo o universo. Deus nos cria com esse propósito. Espelhos do que é Deus, do que é o caráter de Deus e como se vive completamente dentro do sistema de Deus. Esse era o propósito da criação do homem. Agora, nós pecamos e a graça, então... Vou abrir aqui um parênteses antes de continuar o meu raciocínio. O pecado fez uma separação entre nós e Deus. Portanto, a ligação que havia com Ele desaparece. E nesse caso nós deixamos de ser o refletor de Deus. E aí entra a graça, porque a graça é Deus se revelando, para que nós nos aproximemos de novo dele. É a vida, aliás, isso é um texto de João 17:3, vida que é eterna, está definindo aqui o que é a vida eterna. Que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então,
vida, na verdade, é diferente de existência. A existência todos nós temos, mas vida não necessariamente. Vida é o espírito vivo em contato com o universo moral de Deus. Isto é vida. E aqui está sendo traduzido em palavras muito simples, né? Muito didáticas, que qualquer pessoa pode entender. O que é vida? Vida é conhecer a Jesus, porque ele é o grande exemplo. Nós vamos ver aqui na lição dessa semana como é que nós nos adonamos disso, de Jesus como sendo o exemplo. E isso é a vida eterna, é conhecê-lo. Agora, a revelação é graça. Ou seja, a palavra graça implica, isso já foi dito aqui também, todo o movimento produzido por Deus para que nós o conheçamos. Então, nós podemos dizer que Deus não nos deixou no escuro. Deus, havendo falado antigamente pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo próprio Filho. Não nos deixou no escuro. Com esse contexto colocado, nós podemos entender um pouco o que é esta aliança que Deus pretende conosco. Já que nós não temos ligação com o céu, a não ser que a aliança e a graça funcionem, nós precisamos entender um pouquinho partes disso. A base da aliança é a graça. Então, a aliança é a forma visível e legal da graça. Porque a graça é um conceito, não é? Os irmãos já viram aqui, né? Todo esforço de Deus para se revelar, mas é um conceito. Como é que eu consigo concretamente ver esse conceito? É através da aliança. Então, a graça é o princípio e a aliança é o formato prático. Está claro isso? A graça é o raciocínio. A aliança é o formato prático. A graça é a motivação de Deus, que também é algo que não é concreto, é um pensamento. É a motivação de Deus. A aliança é concreta, porque ela é o contrato de relacionamento oferecido por Ele. Então, se essas coisas estão claras, nós podemos entender que a aliança contém promessas. Que promessas? O que Deus fará. A aliança contém exigências. Que exigências? O que Ele pede de nós. E a aliança contém garantias. Que garantias? De que Ele mesmo capacitará o ser humano, como nós vimos na lição anterior. Os irmãos estão lembrados da lição anterior, não é verdade? Então agora nós podemos entender a graça sob o olhar pedagógico dela. A aliança revela a pedagogia da graça. A aliança é o caminho de educação e transformação. Como é que isso ocorre? Deus instrui, corrige, protege e habita com o povo. Nós já vimos que é Deus quem realiza tudo, né? O querer e o efetuar, diz o apóstolo Paulo, vem dele. Então, ele conduz o povo ao pleno conhecimento do seu caráter. E dessa forma, a aliança não é apenas um acordo, ela é uma caminhada relacional guiada pela graça. Vamos entender isso de forma bem didática. Se a graça é todo o movimento que Deus faz para que nós o conheçamos, qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de informação sobre ele é chamada de graça. Então, se nós lermos essa frase novamente aqui, é uma caminhada relacional guiada por todo o movimento que Deus faz para se revelar a nós. Então, nessa condição, a graça é o coração da aliança, porque uma aliança só pode ser feita se ambas as partes
dizem que querem, não é? Então, para eu querer uma aliança com Deus, é necessário que Ele primeiro se mostre, ou seja, primeiro salve, primeiro coloque a graça em evidência, para que eu possa entender e possa querer fazer uma aliança com Ele. E nesse sentido, Deus oferece a aliança por graça, ou seja, Ele oferece a aliança fazendo movimentos para que eu o conheça. E por causa da graça, Ele sustenta a aliança. Ou seja, na medida em que Ele vai se revelando, eu vou tendo mais confiança e eu vou crendo mais nele e eu vou fortalecendo a minha comunhão com Ele. Vou adensando a minha aliança com Ele. E também cumpre a aliança através da graça, ou seja, todas as promessas que Ele fez, conforme nós vimos aqui, a promessa do que Ele fará, as exigências que Ele pede por causa da aliança e as garantias estão aqui no cumprimento porque é pela graça. Eu vou vendo quem é Deus e vou aprendendo a confiar. E nesse caso, tudo isso vai cooperar, vai desembocar na restauração do relacionamento de Deus com seus filhos. Irmãos, isso tudo é a Igreja Adventista. É uma construção de Deus enorme para que nós tenhamos contato com a graça dele. Desafortunadamente, nós trazemos para dentro da igreja o mundo. Não deveria ser assim, mas a igreja é essa grande construção para que a graça de Deus fique evidente para nós, de tal maneira que o nosso relacionamento pela aliança seja seguro. Então nós podemos entender o seguinte: essas coisas todas estão colocadas num local, a Bíblia. Ela é o documento da aliança. Na Bíblia estão os termos, as promessas, as responsabilidades e o caráter de Deus. Vejam que bondade enorme de Deus, né? Ele estabelece uma aliança, mas é uma iniciativa dele, a aliança exige de nós outros uma determinada resposta, mas é ele quem garante essa resposta e ele vai nos educando ao longo do tempo para que nós respondamos de acordo com a demanda do próprio Deus. Então, aqui, como nós entendemos o que é aliança, nós podemos agora entender ainda mais o que é essa nova aliança. Nós já vimos isso em lições anteriores, né? Já havia uma antiga aliança que foi feita com Israel, agora tem uma nova aliança feita com a igreja cristã. E essa nova aliança é o centro da vida cristã. A nova aliança foi profetizada no Antigo Testamento, Jeremias 31, 31 a 34. E foi realizada por Jesus Cristo, segundo Lucas 22, 20. Essa nova aliança é superior às anteriores. Por quê? Ela não está baseada apenas em mandamentos externos, como estava a primeira aliança. Lembrem que a primeira aliança, o que tinha lá? O tabernáculo com os sacrifícios, com aquelas festas, uma série de preceitos, que nós já vimos o que é na lição passada, né? São preceitos. Uma série de preceitos. Tudo isto está sendo dito aqui que eram mandamentos externos, mas agora tudo isso está no coração transformado. Então é muito diferente, essa nova aliança é mais poderosa. O Espírito Santo capacita o ser humano a obedecer, segundo Ezequiel 36, 26 e 27. E o perdão é completo e o relacionamento com Deus é direto e pessoal, segundo Hebreus 8, 10 a 12. É importante isso tudo que nós estamos vendo. Eu tenho aqui uma tabela que resume isso tudo que está sendo explicado. Nós temos aqui a vida vivida antes da aliança e a vida vivida agora dentro da nova aliança. Então, se o aspecto é relacionamento com Deus, antes da aliança havia distanciamento,
mas esse distanciamento era mediado por símbolos de sacerdotes. Estamos falando lá do tabernáculo antigo. Na vida nova é muito diferente. Não é distante, mas é íntimo. Não é mediado por símbolos, mas é direto. E não são sacerdotes, mas é o próprio Espírito Santo que age diretamente conosco. Se o aspecto é a lei, na vida antes da aliança, ela é escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, ela é escrita no coração. Vejam a vantagem dessa nova aliança. Se o aspecto é obediência, na vida antes da aliança, é uma obrigação e medo. Na nova aliança, é amor e gratidão. São atitudes de um cristão muito evoluído, no sentido de maturidade. Uma criança obedece o pai por medo. Um adulto obedece o pai por gratidão e por amor. Isso é uma evolução mental enorme, não é? Se o aspecto é motivação, na vida antes da aliança era medo da punição. Agora, na nova aliança, é desejo de agradar a Deus. Novamente, uma evolução mental sem precedentes. Se o aspecto é identidade, na vida antes da aliança, o pecador o pecador tentava, ou estava tentando ser justo, fazendo aqueles rituais todos que estavam ali na antiga aliança, sacrifícios, festas, dia da expiação e tudo aquilo que acontecia lá. Agora, nós estamos no Filho restaurado, vivendo com o Pai. Não é mais uma identidade por meio de tentativa de ser justo. Nós temos agora o exemplo de Jesus, nós podemos seguir o exemplo dele e nós podemos viver a justiça. Se o aspecto é destino, antes da aliança era separação e morte. Agora não, é vida eterna e herança no reino. Portanto, meus caros professores e alunos, há um ritual na igreja cristã que concretiza tudo isso que nós vimos nessa tabela. Esse ritual é a ceia. Esse ritual não é qualquer ritual. É o memorial da nova aliança. Um lembrete regular do que Jesus fez e do compromisso que temos com ele. Ela simboliza o sangue derramado que selou a nova aliança, simboliza a comunhão entre Deus e seus filhos e simboliza a esperança da vinda de Cristo. Eu volto a dizer, professores, perder uma ceia significa não ter entendido nada. É a imaturidade com toda a sua força. Muito bem, vamos então olhar aqui como a Bíblia se torna um objeto, vamos dizer assim, não é? A palavra objeto não é bem, mas é o local onde Deus colocou toda a instrução para que nós tenhamos acesso direto à instrução. Vamos ver como que a Bíblia, que é o livro da aliança, facilita para nós estarmos nessa nova aliança. Se o elemento da aliança é o documento do pacto, a função da Bíblia é conter as promessas e exigências, portanto, nós não vamos errar. Se o elemento da aliança é a presença do Senhor, é na Bíblia que nós vamos ter a palavra que comunica a presença de Deus, ou seja, lendo a Bíblia, nós estamos tendo contato com o pensamento de Deus. Aliás, o livro é talvez uma das coisas mais importantes que a humanidade adquiriu, porque eu posso ter contato com a mente de quem escreveu sem precisar estar fisicamente diante da pessoa. Eu posso ler livros de autores que morreram há 2000 anos atrás, eu tenho contato com a mente desses homens. E a Bíblia, através dela,
porque ela é a palavra de Deus, eu tenho contato com a mente de Deus. Veja que coisa direta. Se o elemento da aliança é o selo espiritual, na Bíblia nós encontramos que o Espírito age através da leitura. Se o elemento é o meio de renovação, na Bíblia nós encontramos que cada leitura significa renovação dos votos que nós fizemos quando entramos na aliança com Deus. Eu queria aqui lembrar que cada um de nós que está batizado na igreja fez um voto. E a leitura da Bíblia é a renovação desses votos. Muita gente esquece esses votos. Fez o voto, mas não cumpre. Então, nesse caso, se eu não estou cumprindo aqueles votos que eu fiz lá, eu não fiz aliança. Ou se fiz naquele momento, já quebrei a aliança. A aliança quebrada significa traição. Irmãos, isso é muito sério. As pessoas não têm noção do que fizeram. Fizeram um pacto público. Quem assistiu aquele pacto lá? No momento em que você responde aquelas perguntas, são algumas perguntas feitas, chamado voto batismal, não é? Se fizeram esse voto batismal e publicamente disseram sim para cada uma daquelas perguntas, quem anotou isso? O Espírito de Deus que estava ali. Você fez uma aliança com ele, é muito sério. E se o elemento é fonte de vida, sustenta a nova identidade no pacto. Ou seja, eu não vou mais voltar a ser o que eu era. Eu vou agora viver porque a graça me diz quem é Deus e como eu compreendo que eu sou um espelho de Deus, eu sou semelhante a Ele, eu vou viver de acordo com isso. Muito bem, então a Bíblia é o livro da aliança de Deus com o homem. É o livro mais precioso do mundo. Na Bíblia estão contidos os preceitos, que nós já sabemos o que são os preceitos, são os detalhamentos da lei. E lá nós vamos encontrar os detalhamentos da aliança que o homem deve cumprir para ser aceito por Deus. E as promessas pelas quais Deus se obriga a abençoar os obedientes. Isso é um texto do Review and Herald de 3 de setembro de 1901, Ellen White. Então, ler a Bíblia, meus prezados, consolida a aliança, porque alimenta o relacionamento, esclarece os termos e fortalece o coração. Sem a Bíblia, a aliança se enfraquece e sem ela, sem a leitura da Bíblia, não há aprofundamento. Então, não é uma obrigação inútil ler a Bíblia. É necessária, porque se eu quero manter a aliança com Deus, eu preciso entender os termos dessa aliança. E aonde está isso tudo? Na Bíblia. Muito bem. Então agora nós já estamos prontos para entender a lógica da revelação progressiva de Deus através da graça. Deus não impõe regras arbitrárias, mas revela seu caráter por meio de relações reais com seres humanos. Ao longo do tempo, à medida que conhecemos essas histórias, como por exemplo de Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Paulo, entendemos por que Deus pede o que pede e como suas condições fazem sentido dentro do amor, da justiça e da sabedoria divina. Então, olha aqui, há uma lógica na revelação progressiva do caráter de Deus. E nós vamos ver na vida dessas pessoas como Deus vai se revelando progressivamente para eles e eles vão tendo atitudes cada vez mais maduras no relacionamento com Deus. E aqui nós temos um quadro, que é um quadro pedagógico, uma tabela, mostrando como essa revelação progressiva acontece. Por exemplo, se a etapa é observação de histórias reais, como essas aqui, Abraão, Moisés, Daniel, o que a Bíblia oferece para a gente?
A Bíblia nos apresenta Deus como Deus e como ele agiu com outros. E se eu posso ter essa experiência, né, aprendendo como Deus age e como as pessoas respondem, eu posso aproveitar das vantagens dos acertos e evitar naturalmente as desvantagens dos erros. Não é certo? E isso chama-se sabedoria. Se o aspecto é conhecimento do caráter de Deus, a Bíblia nos dá essas histórias revelando a bondade, a justiça, a paciência e a santidade divinas. Nas histórias desses homens, nós vamos ver tudo isso. Deus agindo como ele age, com amor, misericórdia, mas com justiça. Se o aspecto é compreensão da lógica por trás dos mandamentos, nós vamos entender, lendo a Bíblia, que os mandamentos não são imposições, mas são expressões do amor de Deus. E nós já estudamos isso na lição, acho que na lição nona nós tivemos na lição passada, na lição 8ª. Nós estudamos como os mandamentos são expressões da bondade de Deus, são promessas de que nós faremos, porque ele vai produzir o efeito que ele quer. Se a etapa é a integração na própria vida dessas histórias, o que era teoria passa a ser experiência vivida, portanto, nós obedeceremos porque confiamos. Está claro isso, professores? Professores, a leitura da Bíblia. Eu não sei quanto cada um de vocês gasta estudando a Bíblia. Eu sei um pouco de mim. Como a gente não tem essa visão de que a Bíblia é tudo isso, que ela é o livro da aliança, a nossa visão é que a Bíblia é um livro difícil de ler, começa que não tem figurinha alguma, não é? E alguns conceitos são muito abstratos. A questão é que nós não estamos ligados com as coisas do céu. E nós precisamos orar para Deus pedindo que Ele nos dê capacidade de ler, entender e praticar. Essa é a nossa obrigação diária, é pedir isso. Porque se nós entendemos, praticamos e vivemos, nós estamos com a mente, com o espírito renascido, portanto ligados com o céu. Esse conceito eu vou repetir aqui várias vezes, porque ele é muito importante. Então, olha aqui. Aparece nesse momento em que nós estamos estudando o livro do Êxodo, um episódio, que é um episódio explicativo, mas não só isso, revelador do que é a graça. Lembra que graça é todo movimento feito por Deus para que nós o conheçamos. Então aqui tem um episódio, porque nós vimos na lâmina anterior que a vida das pessoas que estão no passado servem como exemplo para nós entendermos a graça. Aqui tem um episódio, e a pergunta é por que Deus se mostrou a Moisés e aos 70 anciãos? Está faltando aqui uma interrogação, né? Porque nós começamos com uma pergunta, né? O texto de Êxodo 24, 9 a 11 diz: E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E havia debaixo de seus pés uma como pavimento de pedra de safira. É interessante que esta visão do reino de Deus e do pavimento também está em Ezequiel, também está em Isaías e está lá no Apocalipse. A mesmíssima coisa, viram a mesma coisa. Portanto, essa descrição, que foi vista por homens diferentes, em épocas muito diferentes, Isaías está muito distante de João, não é? Está mais de quase mil anos ou mais distante de João. Mas João viu a mesma coisa. Pavimento como pedra de safira. Porém, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Ou seja, ele não faz com que fique escondido
dessas pessoas o que eles estavam vendo. Portanto, viram a Deus e comeram e beberam. Prestem atenção no que está ocorrendo aqui, meus caros. Ver a Deus é algo que ninguém merece. Homem nenhum verá a minha face, disse Deus para Moisés, e viverá. Em Êxodo 33, 20. No entanto, esses homens não eram santos, nem perfeitos. Representavam um povo recém-saído da idolatria do Egito. E nessas circunstâncias, Deus não destruiu esses homens, porque eles precisavam ter essa revelação de Deus, mas os acolhe e prepara uma mesa, e esses homens, num puro favor imerecido, têm uma alimentação com Deus. Olha só que privilégio. A experiência, nesse caso, foi uma experiência sensorial, e ela aponta para uma realidade relacional que não é teórica. Eles comeram com Deus. Então, eles viram, comeram e beberam. Linguagem relacional íntima, próxima. Isso mostra que Deus não quer uma aliança teórica, mas Ele quer uma aliança vivida e sentida. É por isso que Ele construiu a igreja que nós temos. Eu não sei se sou capaz de explicar como a materialidade da igreja é o que nos põe em contato com a virtude de Deus, o universo moral de Deus. É pela materialidade da igreja. Mas vejam aqui, comer na presença de Deus era um símbolo de comunhão e aceitação, como no sacrifício de paz que estava lá em Levítico. Sacrifício de paz é chamado de ofertas pacíficas. O que eram as ofertas pacíficas? Era quando havia sido feita a expiação dos pecados e o pecador oferecia uma refeição onde participavam os amigos, participava o sacerdote, que representava a Deus, e ele próprio com a sua família. Chamava oferta pacífica. Pacífica porque estavam em paz com Deus. E aqui, Deus repete nesse episódio exatamente isto. E aonde na igreja cristã isso também acontece? Quando é que nós temos uma refeição com Deus? Não é na ceia? Nós comemos e bebemos diante de Deus, não é? Então isso quer dizer que é uma aliança que não é teórica, mas é vivida e é sentida. Então a revelação precede a lei gravada em pedra. Aqui é o ponto de virada. É talvez o momento mais precioso da lição. Deus salva aquele povo, retira do Egito. Agora oferece a graça para eles, ou seja, se revela. Uma vez que eu estou consciente que eu estou salvo e que eu estou consciente que Deus se revela para mim, eu o conheço. No caso desses homens, eles comeram na presença de Deus e beberam na presença de Deus, e nós outros na igreja também já fizemos isso várias vezes, ou não? Fizemos, não é? Nesse caso, se eu já tenho essas vantagens, o que vai acontecer? Ele vai me dar a lei. O que é a lei? A lei agora é o processo educativo. Então venham comigo, a visão ocorre antes da entrega das tábuas da lei. O que a visão ensina? A aliança é primeiro graça e depois instrução. Ou seja, primeiro Deus se revela, depois ele oferece a lei. O caráter de Deus é revelado antes que sua vontade seja escrita. Esse é o padrão. É um princípio pedagógico divino. Venham aqui comigo, professores.
pedir a técnica que coloque isso bem grande para os professores, porque esse é o padrão. Deus conquista o coração por causa da beleza do seu ser. Ele nos dá a graça. A graça é a forma de Deus mostrar para nós a beleza do ser dele, ou seja, a beleza do caráter dele. E só depois disso é que ele orienta o caminho, ou seja, nos dá a lei. Esse é o padrão. Tá claro isso, professores? Agora tem uma coisinha a mais aqui, né? É o segundo tema da lição, poder para obedecer, que é o fruto da aliança. Modelos bíblicos que nos ajudam a entender a vivência da aliança. O que aprendemos com Moisés sobre liderança e submissão à vontade divina? Moisés rejeitou os privilégios do Egito para cumprir o chamado de Deus. Mesmo diante de desafios e oposição, permaneceu fiel ao modelo divino. Moisés intercede pelo povo. Isso que ele fez reflete o papel mediador da aliança. Demonstrou humildade e própria Bíblia diz de Moisés que ele era um homem muito manso mais que todos os homens. Então, o fruto da aliança é submissão ao modelo divino. É isso que nós precisamos entender. Não temos que lutar para ser bons. O que temos que fazer é uma aliança com Deus. E essa aliança ela é aprofundada pela leitura da Bíblia, na medida em que eu tomo consciência de quais são os limites ou as exigências da aliança. Eu, consciente disso, eu começo a obedecer. E quem me dá essa medida das exigências da aliança é a própria lei. Está claro isso? Eu então passo a obedecer. Eu tenho aqui uma tabela que mostra como alguns personagens fizeram para que a aliança ficasse visível. Abraão, qual é o elemento-chave? Fé ativa, confiança sem garantias visíveis. Vá anotando isso aí, professor, porque são coisas práticas que nós precisamos ir aprendendo com essa gente. Moisés, obediência sacrificial, liderança, humildade, intercessão são frutos da aliança. Davi, arrependimento genuíno, desejo profundo de Deus. O que vai produzir em nós aliança? Vontade de estar sempre acompanhado de Deus. Na igreja nós temos um hino. É um hino que canta, a letra do hino diz: meu Deus e eu andamos pelos vales. Os irmãos lembram desse hino? Quais bons amigos, sempre a caminhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. É a letra. Lembram desse hino? É a aliança. Então, o padrão da aliança não é desempenho impecável, mas uma vida marcada por fé, entrega, obediência e retorno constante a Deus. Muito significativo isso tudo e muito simples de nós entendermos. Então, se sozinhos é difícil manter a aliança, nós temos agora um produto da graça de Deus, que é Cristo. Ele encarna e se torna o modelo supremo e definitivo. Jesus não apenas viveu em aliança com Deus, ele é a aliança personificada, o modelo perfeito de relacionamento, fidelidade e redenção. Então, como é que eu entendo isso? Em que sentido Cristo é o fiador, mediador e cumpridor da aliança? Ele é fiador porque ele assumiu a responsabilidade de cumprir o pacto em nosso lugar.
garantindo seus benefícios mesmo diante da nossa falha. Ele é o mediador, porque ele intercede por nós diante de Deus, estabelecendo reconciliação contínua. Se eu peco, quebro a aliança, eu tenho um mediador que vai trabalhar para que essa aliança seja refeita. E ele é o cumpridor, porque viveu plenamente a vontade do Pai e cumpriu toda a justiça, obedecendo até a morte. Portanto, Cristo é o centro da aliança, porque ele garantiu com seu próprio sangue, representando-nos diante do Pai, e viveu perfeitamente os princípios do reino. E se eu tomo Jesus como meu modelo, a aliança está garantida. Está claro isso? Então, o que podemos aprender com o caráter de Cristo em relação à fidelidade, humildade e obediência? Jesus obedeceu ao Pai em quais coisas? Tudo. Inclusive quando isso significava sofrimento e rejeição. A vida de Jesus foi marcada por humildade radical e serviço abnegado. Nunca buscou glória para si, mas sempre refletiu o caráter do Pai. Em tudo demonstrou confiança, paciência, misericórdia e verdade. O que eu posso aprender disso? Aqui está o resumo. O caráter de Cristo é o padrão da aliança. Qual é o padrão? Fidelidade total, humildade sincera, amor sacrificial e obediência perfeita. Então, no progresso do entendimento do assunto da lição dessa semana, nós vamos chegar num ponto aqui que é o que significa seguir a Cristo como modelo da aliança no dia a dia. Então, imitar seus passos, conforme Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, que quer dizer amar, servir, perdoar e confiar no Pai. Segunda coisa, viver como filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito. O que quer dizer isto? Não é a tentativa de entender isso, se a gente não sai do contexto mundano, é que nós somos possuídos pelo Espírito. Não é isso, o Espírito não faz isso conosco. Mas o Espírito de Deus, que é o ente da Trindade, que está trabalhando para que os princípios do reino de Deus estejam em nós, ele vai ligar o nosso espírito a ele. Então, nós vamos viver pelo Espírito, ou seja, nós vamos estar ligados ao Espírito. Os princípios do reino dos céus, os valores do reino dos céus e o fundamento do reino dos céus vão estar em nós. E nesse caso, nós vamos viver como filhos de Deus. E nós vamos refletir o seu caráter no trato com os outros. Ou seja, nossas transações mostrarão que nós somos filhos de Deus. E nós vamos buscar comunhão constante com Jesus, assim como ele fazia com o Pai. Vejam bem isso aqui. Qual é o resumo da ópera aqui? Viver a aliança é mais do que crer em Jesus. É seguir seu exemplo. De que forma? Em pensamento, palavras e ações, até que sejamos transformados à semelhança da sua imagem. Então, o nosso objetivo, aqui como membros da igreja, é chegar a ser semelhantes a Jesus. Então, como a fé ativa, a obediência amorosa e a missão refletem a nova aliança. Aqui está, eu vou saber se eu estou no reino de Deus ou não. Fé ativa, que isso significa? Confia nas promessas e age segundo elas, mesmo que pareça que o céu está em silêncio. Mesmo que você não compreenda a lógica do que está sendo pedido. Isto é fé. Obediência amorosa. Cumpre os mandamentos não por medo, mas por amor a Deus. É muito diferente, não é? Quando eu cumpro por medo, eu estou ainda na antiga aliança. Se eu já cumpro por amor,
porque a graça de Deus revelou quem Ele é e eu me apaixonei pela figura de Deus, então eu vou cumprir os mandamentos por amor. Os irmãos estão compreendendo? Me apaixonei por Deus. Eu gosto de ver como Ele é. Então eu quero ser isto. Quem concretiza isso? A lei concretiza, os mandamentos concretizam isso. E por fim, a missão. O crente aliançado é chamado a ser luz, sal e carta viva do Evangelho. Qual é o resumo disso tudo? A nova aliança se torna visível quando a fé transforma o quê? A conduta e impulsiona o serviço ao próximo. Se nós estivermos fazendo isso, tenho certeza que nós vamos estar vivendo a nova aliança. E mais que isso, o nome vai estar escrito no livro da vida. Então, que hábitos espirituais ajudam a manter a aliança viva? Aqui está a segunda chave. Leitura devocional da Bíblia, com oração, comunhão com outros crentes. Não existe nenhuma igreja sem que ela tenha conformado com os seus membros, com a população que está lá, uma comunidade de fé. E uma comunidade de fé pressupõe que há comunhão entre os crentes. A comunhão quer dizer, temos em comum algo. O que eu tenho em comum? Semelhança com Cristo. Vai ter confissão e arrependimento contínuo, eu posso errar, porque a aliança não pressupõe que eu seja perfeito. Mas eu tenho que confessar e me arrepender. Eu tenho participação na ceia do Senhor, como renovação do pacto. Se alguém não vai na ceia porque não vê utilidade naquilo, não entendeu nada. E, por fim, vida de serviço e generosidade. Nós temos que participar disso. E a igreja, cada sábado, nos expõe, frente a frente, a essa questão da generosidade. Nós damos ofertas. Há ofertas no culto, oferta na escola sabatina. Nós somos tangidos por Deus para praticar hábitos espirituais que ajudam a manter a aliança viva. Em resumo, o relacionamento da aliança se mantém vivo através de disciplinas espirituais que mantêm o coração sensível e conectado com o céu. Então vamos ver como é que essas coisas que estão aqui ajudam no relacionamento com Deus e como é que o culto da igreja nos ajuda também a ter relacionamento com Deus. Eu tenho aqui uma tabela, olha. No culto cristão, essas orientações espirituais que nós vimos lá estão lá. Então, se a etapa é santuário, qual é o meio de relacionamento? Cerimônias e rituais. Isso tudo acontece na igreja. Qual é a finalidade? Tornar possível a comunicação com Deus, a comunhão com Deus. Se a etapa é Jesus encarnado, ou seja, eu quero estar semelhante a Ele, qual é o meio de relacionamento? Presença sensorial direta. Qual é a finalidade? Revelar plenamente o Pai e a salvação. Ou seja, a presença sensorial de Jesus é a minha vida semelhante a Ele. O mundo verá Jesus através da minha vida. E no culto, se a etapa é o culto cristão, o meio de relacionamento é através da palavra, ou seja, a Bíblia, é através da ceia e através da adoração. Nós temos alguns meios de adoração. Dízimos, ofertas, etc. Então, qual é a finalidade disso? Orientar, sustentar e renovar a aliança. Então, o culto cristão é o lugar onde a nova aliança se torna prática e onde o Espírito conduz o coração à presença de Deus de modo ordenado, reverente e transformador. Finalizando, frutos da aliança. Nós estamos vendo aqui o segundo tema, que é o fruto da aliança. Biblicamente, como é que Deus capacita o povo por meio das estruturas visíveis?
No Antigo Testamento, Deus ordena a construção de um tabernáculo para habitar entre o povo. Os serviços do santuário educam, purificam e reorientam o coração. No dia da expiação, o povo era reconfigurado espiritualmente como povo santo. Agora, como é que isso está na igreja? Como é que na igreja adventista, no culto, escola sabatina, como é que isso acontece? Então, aqui é o Novo Testamento, tá certo? Cristo é o novo sumo sacerdote, ele também é o sacrifício. Venham comigo aqui, professores. Vejam isso de perto aqui. A igreja se torna o novo tabernáculo vivo. Prestem atenção nisso, professores. E o Espírito Santo é derramado dentro da comunidade reunida para capacitá-los a viver em santidade e missão. Isso tudo acontece no culto, lá no sábado. E também todas as vezes que nós estamos reunidos fora do sábado. Temos culto no domingo, nós temos cultos nas quartas-feiras, não é isso? Nessas oportunidades, nós temos uma capacitação de Deus através de estruturas visíveis. Vejam como a questão da comunidade é muito importante. Se tiver alguma oportunidade de falar sobre essa necessidade da comunidade, que é a materialidade de um conceito que é relacionamento, é muito importante esse assunto. Quem sabe um dia a gente pode conversar sobre isso. Então, Deus sempre age dentro de um espaço relacional organizado para conceder poder moral e espiritual. A comunhão, a palavra, a ceia, a adoração são novos utensílios sagrados. Na velha aliança, o que era? O tabernáculo, os sacrifícios, as festas, o dia da expiação. Agora o que nós temos? Nós temos a palavra, a comunhão, a ceia, a adoração, que são os novos utensílios. Os irmãos estão percebendo que agora nós não precisamos mais de sombras. Nós estamos vivendo a realidade tal qual ela é. Então, praticamente, a igreja cristã é o lugar onde o crente recebe forças para obedecer. É confrontado com a palavra e chamado ao arrependimento. Ele recebe perdão pela pregação do evangelho e pela ceia, e é purificado pela fé e edificado pela comunhão. Aprende a orar, servir, andar com Deus como em um novo tabernáculo em movimento. Só lembrando o que aconteceu na minha igreja, a igreja da Cachoeirinha, nós temos lá o nosso pastor, que é o pastor Giovanni Esquerdo. Ele sempre tem um cuidado de falar para a igreja quando termina a ceia. Na última ceia ele disse: se Jesus voltasse agora, nós estaríamos todos salvos, porque a ceia nos perdoa. É muito importante isso, irmãos. Não lidem com essas coisas que são os artefatos, as ferramentas físicas que tornam possível e concreta a comunhão com Deus, a vida com Ele. Não deixem de realizar essas coisas. Então vamos agora, depois de entendidas essas verdades todas, ver a inter-relação dos temas da semana com o auxiliar do professor. Os dois grandes assuntos, a graça como base da aliança, na lição de domingo, o livro e o sangue, e da segunda-feira, vendo a Deus, que é a graça, não é? O segundo grande assunto, poder para obedecer, o fruto da aliança. Terça-feira, poder para obedecer no meio do seu povo, que é quando ele nos dá lições de capacitação, e cheios do Espírito de Deus, que é a graça sendo constantemente ministrada para todos nós. Então, vamos à aterrissagem. A aterrissagem dessa semana é um pouco diferente, ela não é um texto. Vou mostrar que são alguns quesitos
ou alguns conceitos que precisam estar muito entendidos até agora. Nós já precisamos entender o que vai vir aqui nessa aterrissagem. Vejam aqui comigo. Se nós vamos fazer um resumo de todas as lições que nós já estudamos até aqui, as 10 lições, pelo menos 4 conceitos precisavam estar bem claros para nós. Deus ama e liberta, que é a graça inicial. Deus convida à aliança, que é o relacionamento. Deus revela a sua vontade, ou seja, as leis e os princípios. E Deus dá o Espírito para capacitar, ou seja, a transformação e a obediência. Muito explicativo, não é? Não há como errar, né? A graça está sendo colocada na nossa frente de uma forma tangente. Eu posso tocar na graça. Os objetos todos que estão na minha frente, na igreja cristã física, são os portais através dos quais eu atravesso do mundo, do universo que é material, para o universo moral que eu preciso entender. Então, lhes convido para lerem comigo o resumo do resumo. Moisés foi e transmitiu ao povo as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Eu espero que esse programa, o Descomplicando a Lição, esteja fazendo o que Moisés fez. E agora vamos à aplicação, e é uma tarefa coletiva. Vamos juntos. Se meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Como podemos, sendo uma comunidade de fé, implementar e praticar cuidadosamente esse conselho divino? Quais fatores bloqueiam nossas orações, impedindo que Deus ouça nossos clamores por ajuda e os responda? Professores da Escola Sabatina, a lição que nós acabamos de ouvir mostra toda a graça revelada, ou seja, tudo o que Deus pôde fazer para que nós pudéssemos aprender sobre Ele. Então, o aprendizado sobre Deus é que facilita a adoração, porque nós compreendemos Deus, facilita Deus ouvir as nossas preces, porque nós não vamos pedir nada fora dos parâmetros que a própria graça determinou. Ou seja, nós vamos ter uma convivência com Deus, uma comunhão com Ele e principalmente uma comunicação com Ele mais fluida, por simplesmente entendermos quem é Deus. E é essa questão que está aqui. O texto, não é, de 2 Crônicas 7,14, é bem isso, não é? Se meu povo, que por mim se chama, confessa e humilhar, ou seja, com fé, quer dizer, a fé é o atestado de que nós conhecemos Deus. Então, tudo depende disto. E isso é uma construção, conforme nós vimos na lição. Deus oferece a graça. Os irmãos já viram o que é graça. Graça é todo movimento feito por Deus para que Ele fique evidente diante de nós e nós aprendamos sobre Ele. Isso é a graça. Toda a bondade de Deus. E porque Ele nos dá a graça, Ele pede uma aliança conosco, não é? Que está aqui nesse texto que nós acabamos de ler, 2 Crônicas. Então, é necessário que nós peçamos a Deus para que Ele nos capacite. E por isso lhes convido para uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, vimos a lição que acabamos de
examinar. Vimos ali quais são os parâmetros da aliança que o Senhor quer estabelecer com o seu povo. Vimos como a sua graça, que é distribuída através da ação do Espírito Santo, nos capacita para poder ter um relacionamento ideal com o Senhor. Estamos orando nesse momento para que o Espírito Santo não pare o trabalho conosco até que tudo esteja pronto e nós estejamos na nova aliança com a sua lei dentro de nós. Ou seja, tirando de dentro de nós qualquer impedimento para que Deus nos ouça. Obrigado por esse ensinamento tão precioso. Nós agradecemos porque somos seus filhos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, obrigado por essa lição. Acabamos de orar, mas quero agradecer mais uma vez. É tão bom ouvir a sua voz, é tão bom ouvir os conselhos que o Senhor dá, é tão bom que a Bíblia está à nossa disposição. Professor da Escola Sabatina, não é uma obrigação ruim ler a Bíblia, não é? Não é uma obrigação entediosa. Eu, na verdade, quando leio a Bíblia, eu me dou conta da sabedoria de Deus, eu fico com mais vontade de entender. Eu espero que essa seja a mesma resposta ao nós termos essa preciosidade da graça de Deus, que é a Bíblia, na nossa mão. Na lição que vem, nós temos ainda mais 3 lições para terminar o trimestre. Nós vamos ver Moisés tentando exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tentando conhecer mais Deus, tentando entender mais dele. E nós vamos chegar na 13ª lição entendendo por que Moisés queria ver Deus, queria que Deus se mostrasse para ele. Eu lhes convido para os próximos episódios, não perca nenhum. São só 3. E no próximo episódio, lhe encontro aqui, porque a nossa missão é descomplicar a lição. Nos vemos no próximo. Até lá!